Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa de Literacia em Saúde. As segundas de conversa, está claro. As segundas de conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro, o canal S+, e a TSF. O episódio de hoje é acerca do cancro no homem. Vamos tentar perceber quais os tipos de cancro mais comuns e quais as suas principais consequências. Será que o homem está suficientemente atento e compreende a importância de consultar de imediato um médico perante a presença de sinais de alerta? E será que também estão aqui implicados alguns fatores de ordem cultural? Ora, para nos ajudar a mergulhar neste importante tema, recebemos hoje Rodrigo Ramos, médico urologista do Instituto Português de Oncologia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, Pedro. Ora, eu gostava de começar por lhe perguntar quais os cancros mais comuns no homem. Bom, obrigado pelo convite. Eu gostaria de dizer, antes de mais, que na minha qualidade de urologista vou puxar aqui a brasa um bocadinho à minha sardinha e falar de três tumores que são aqueles que mais me preocupam na minha atividade. Se nós tivermos que colocar à cabeça o tumor mais comum no homem, o tumor maligno, é o tumor da próstata, o adenocarcinoma da próstata, num termo mais técnico, se quisermos. E depois nós temos que incluir, se nós falarmos de outras especialidades, outros tumores, como o tumor coloretal, o tumor gástrico, o tumor do pulmão, como as neoplasias mais comuns. Naquelas que caracterizam fundamentalmente o homem, que são específicas do sexo masculino, temos três tumores de que se calhar podemos falar. O tumor da próstata, que esse é mesmo o tumor mais comum na população masculina, e depois dois outros tumores que, sendo incomuns, se calhar ainda é mais importante falarmos sobre eles, porque podemos ter um maior impacto nas pessoas que venham a ter esse tipo de tumor. E estamos a falar do tumor do pénis e do tumor do testículo. São tumores raros, estamos a falar de cerca de 100, 150 casos por ano em Portugal. Portanto, a maior parte dos médicos, por exemplo, médicos de medicina geral e familiar, vai ver talvez dois doentes na sua carteira de doentes, vamos dizer, no seu fecheiro clínico, ao longo da sua carreira com este tipo de tumores, porque são relativamente incomuns, são raros, se quisermos, mas por serem tão raros, é importante falarmos sobre eles para chamar a atenção que eles também existem, que têm tratamento e que o tratamento é eficaz e com pouco impacto para o doente. Uau, Rodrigo, já respondeu quase todas as perguntas aqui nesta curta intervenção ainda. Então, para conseguirmos sistematizar, estamos a falar de três cancros exclusivos do homem: pénis, testículo e próstata. Estes surgem caracteristicamente a partir de que idades? Bom, claramente temos uma grande diferença. Ok, muito bem. Então vamos por partes. Uma mensagem muito forte: se o tumor da próstata é o tumor mais comum no homem em geral, o tumor do testículo é o tumor mais comum na idade, no homem jovem, até aos 35 anos. Porquê? Porquê que isso acontece? Porque pela natureza desta doença, ela manifesta-se sobretudo em idades jovens. Estamos a falar de idade pediátrica e de jovem adulto. É verdade que podemos ter alguns tumores do testículo em idade mais avançada, com outro tipo de histologias, mas o tumor do testículo caracteriza-se sobretudo por ter o seu pico de incidência até aos 35 anos. Pela natureza da doença. E, portanto, é uma faixa etária muito jovem, em que qualquer doença, seja ela oncológica ou não, podemos falar aqui sobre acidentes de viação, que também são a principal causa de morte nesta faixa etária. Todo o tipo de problemas que atinjam este tipo de pessoas, homens ou mulheres, claro, são particularmente impactantes na sua vida e da sociedade. Se estivermos a falar de oncologia e de homens, de rapazes jovens, homens jovens, então o tumor do testículo vem à cabeça como o tumor mais comum. E no caso do tumor do pénis, costuma aparecer em que idades? O tumor do pénis e o tumor da próstata surgem mais tardiamente. Eu agora, a seguir ao tumor do testículo, no homem jovem, colocaria o tumor da próstata, porque tem espalha-se um bocadinho mais na faixa etária, podendo nós dizer que a partir dos 50 anos há um incremento de incidência, que é tanto maior quanto maior for a idade
da faixa populacional de que estamos a falar. Portanto, os homens dos 60 têm mais tumores do que aos 50, os homens dos 70 têm mais do que aos 60, por aí fora, e, portanto, entre os 50 e os 80, vamos dizer assim, o tumor da próstata é claramente o tumor mais comum. O tumor do pênis tem uma incidência mais tardia, curiosamente, surge sobretudo em homens acima dos 70 anos. Curioso. E diga-me uma coisa, Rodrigo, um cancro que surge no homem mais jovem, comporta-se da mesma forma quando o comparamos daquele que surge num homem com mais idade? Como é que é o comportamento do cancro? Eu resumiria com duas ideias. Uma primeira ideia é, temos uma noção genérica de que nas pessoas mais novas os tumores são mais agressivos, mas há alguns fatores que podem criar aqui um certo viés na nossa interpretação desta ideia, nomeadamente o impacto de ser maior porque a pessoa é mais jovem. E, portanto, é difícil dizer que os tumores são mais agressivos nas idades mais jovens, mas tendencialmente assim é. E a segunda ideia é não nos esquecermos que mesmo numa idade mais avançada, vamos imaginar um homem com 80 anos que tem um diagnóstico de tumor de próstata e que por vezes nós ouvimos dizer tem 80 anos, já não vale a pena preocupar-nos que isso é uma doença que já não vai ter um grande impacto naquela pessoa. É falso. Porque nós temos que ver que há, dentro de cada uma destas doenças, que nós estamos aqui muito resumidamente a dizer 3 nomes, mas depois há muitos subtipos de histologia, de apresentação, de agressividade clínica. Ou seja, um cancro, por exemplo, da próstata não é igual em todas as pessoas. Não é igual há vários subtipos, digamos assim. Sem dúvida. E mesmo uma pessoa de uma idade mais avançada, vamos dizer 80 anos, que se calhar hoje em dia não podemos considerar isso necessariamente uma pessoa idosa, só no bilhete de identidade, no cartão de cidadão, não é? Mas podemos ter homens de 80 anos que merecem a nossa atenção, merecem o nosso cuidado, porque se nós não houver uma intervenção do ponto de vista clínico, estes doentes vão morrer, vão ter sofrimento por causa do seu tumor de próstata, o chamado banal tumor de próstata, que por vezes é problemático. Rodrigo, e que sinais é que surgem e que devemos estar atentos? Portanto, perante o seu surgimento devemos procurar de imediato o médico. Se me pudesse enumerar alguns, quais é que seriam? Então, vamos novamente por fases. O tumor do testículo é o mais fácil. Okay? O tumor do testículo basicamente caracteriza-se pelo surgimento de um nódulo ou uma massa indolor. É só isto. E se nós conseguimos passar esta informação... Então, para os homens que nos estão a acompanhar e também jovens, para as mulheres, exatamente. Homens jovens devem fazer, à semelhança do que fazem as mulheres, as senhoras, devem fazer uma palpação mensal, é aquilo que é recomendado, do testículo, porque ninguém conhece melhor o seu testículo do que o próprio homem, claro. Não há hipótese, não é? E, aliás, nós temos muitas consultas em que a pessoa tem ali uma dúvida. Também há homens que nos procuram, até um pouco por excesso, dizer, não tem aqui qualquer coisa, o que é que se passa? Mas antes excesso de zelo, não é? Claro. Prefiro 1000 vezes, que é uma consulta agradável, demora 5 minutos e a pessoa vai descansada. Mas no tumor do testículo é nódulo ou massa indolor. Pronto. Porque muitas vezes nós recebemos pessoas, porque a dor, a orquialgia, que é a dor do testículo, é um problema de saúde relativamente comum na idade jovem, pelo incómodo que causa, pela preocupação que gera, mas que na realidade depois quando vamos a ver tem muita parra para pouca uva, tem muito pouco tradução clínica e a maior parte das vezes são situações episódicas e transitórias. Portanto, a lesão testicular é fácil. Vai ver que são os 3 fáceis. Por isso é que nos custa tanto não receber os doentes mais cedo. Mas agora vamos munir as pessoas, a partir de agora vai tudo mudar. A massa ou nódulo indolor que o próprio palpa. E a recomendação para homens jovens, vamos pôr até aos 35 anos, 40 anos se quisermos no limite, é fazer a palpação, o autoexame, uma vez por mês. É um conceito que existe muito nas senhoras relativamente à mama, mas relativamente aos testículos, ao tumor do testículo, nós falhamos muito. A abordagem será semelhante, certo? Exatamente. O tumor da próstata, nós não conseguimos que uma pessoa nos chegue só pela sua observação do seu estado de saúde. Quer isso dizer que é preciso rastreio? Nós precisamos da ajuda de um clínico, de um médico, que é o médico de família, que é a peça fundamental que nos ajuda a reconhecer estes doentes, porque precisamos de reconhecê-los antes de ter sintomas. Ninguém gosta de falar dos sintomas de tumor de próstata porque são todos sinal de duas uma, ou da doença localizada avançada, em que há uma compressão da via urinária e, portanto, surgem sintomas relativos à compressão dessa via urinária, dificuldade em urinar, por vezes hemorragia, e porque este tipo de sintomatologia é muito semelhante à hiperplasia benigna da próstata, gera aqui uma grande confusão. E nós não queremos este tipo de doentes porque são doentes que estão a chegar tarde demais. E também não queremos o outro tipo de sintomas, que são as doenças
já sistémicas, com apresentação à distância, por exemplo, por doença metastática. Em Sistémicas que quer dizer que o cancro já progrediu e já migrou para outros sítios. É isso, e então os sintomas dessa situação, tipicamente o sintoma cardinal é a dor óssea, porque há uma grande apetência para o tumor da próstata em se fixar no osso, e nós também não queremos receber esses doentes nessa fase, nós queremos receber os doentes muito antes. Então quer isto dizer, Rodrigo, e, portanto, que... só para concluir, nós precisamos de um médico que peça o PSA. O PSA que é um marcador, não é? Que nós conseguimos ler nas análises. Sim, nós podemos dizer que quando o PSA foi desenvolvido no início, final dos anos 80 e início dos anos 90, para fins comerciais, com o PSA dos anos 70, foi cunhado muito com o termo marcador tumoral. E isso não foi tem mau. Que ser. Isso foi mau, no início foi bom, mas depois acabou por ser mau, porque as pessoas têm medo, agora vem o PSA. Que o PSA alto é tumor, pronto, já estou tramado. E não é isso, e nós, o ser humano, tem uma certa tendência para fugir daquilo que tem medo, porque é a natureza humana. Faz parte da nossa natureza, claro que sim. E isso é contraproducente, porque no médio e longo prazo traz um prejuízo ao nosso doente. Portanto, o PSA não é um marcador tumoral, vamos chamar-lhe, é uma molécula, uma proteína que nós temos em circulação. E que, portanto, é analisada e encontrada nas análises. E que é específica da próstata. Muito bem. E depois, se for difícil perceber qual é que é o motivo porque o PSA está alto, chamem um urologista ou chamem um colega que se dedique a essa atividade, então, Rodrigo, para descortinar o porquê da subida. É muito importante pedir análises, portanto, o médico de família passar aqui análises. Tem que ser com a análise. Muito bem. E, mediante esses valores, perceber se há ou não necessidade de fazer alguma coisa a partir daí. Um escalonamento do risco para aquela pessoa. Muitas vezes é importante dizer que um PSA sozinho vale muito pouco ou nada, mesmo para alguém que faça muito, tenha uma grande treino na área do tumor da próstata. Um PSA isolado, eu costumo dizer aos meus doentes, é uma fotografia, e uma fotografia pode ter sido tirada num momento muito especial e que não volta a acontecer, não é? O que nós queremos é ver um filme. E por isso é que nós tocamos muito neste ponto e reforçamos. É muito importante, sobretudo a partir de idades relativamente jovens, estamos a falar dos 45, 50 anos, ter PSAs regulares, a cada ano e meio, consoante o valor de PSA. Podemos folgar um bocadinho ou apertar um bocadinho a malha, para termos uma noção se aquele ritmo de subida de PSA, porque o PSA sobe sempre. É natural a subida deste sempre, marcador. Exatamente, porque tem que ver com o tamanho da próstata. A próstata cresce ao longo da vida, portanto o PSA também vai aumentar. Ou seja, esta proteína é produzida na próstata. Daí é que ela... específica da próstata. Exatamente, não é específica de doença. PSA é um antigênio específico da próstata, ou seja, uma proteína específica da próstata, não é uma proteína específica do tumor da próstata. Então, o que quer dizer é que se a próstata não estiver, digamos assim, a funcionar bem, a produzir muito PSA, pode ser, não quer dizer que seja, indicador de cancro. Exatamente, e para piorar a coisa, pode ter tumor sem ter PSA muito alto. Também pode acontecer, mas a grande maioria dos doentes não é isso que acontece. Começamos por aqui, então. Portanto, porque vamos entrar aqui em especificidades técnicas que se calhar não é o objetivo da conversa. Mas só para nós não nos perdermos. Portanto, nós estamos a falar de uma sequência de PSAs e nós precisamos ver esse filme e precisamos que os nossos colegas médicos de medicina geral e familiar, nos enviem o doente quando começa a haver aqui uma aceleração desta subida. Porque, por exemplo, num homem muito jovem, com uma próstata pequenina, se nós considerarmos que o limiar para sinalizar o caso é, por exemplo, 4 ou 5 de PSA, para um homem de 50 anos eu digo-lhe que já é alto. Certo. Portanto, tudo depende da idade em que a pessoa está. E, portanto, nós temos que valorizar o valor absoluto desta análise, que é o PSA, mas também valorizar o ritmo de subida e de progressão. E, portanto, hoje em dia há derivadas, há análises simples, mas análises matemáticas que nos permitem ver a velocidade ou o tempo da duplicação do PSA para percebermos qual é que é a probabilidade deste doente ter um tumor. E depende, sobretudo, do PSA e de um outro fator que é a realização do exame objetivo, nomeadamente fazer o toque retal, porque a próstata está encostada ao reto, que nos permite perceber o risco de ter uma doença maligna da próstata, para cada doente. Nós sabemos que, depois, do ponto de vista prático, não é fácil fazer o exame objetivo de um doente inserido numa consulta de generalista, não é? Portanto, dependemos mesmo da análise. E no caso do cancro do pénis, qual é então o sinal de alerta? Aí não há dúvidas novamente, aí é mesmo a visão, olhar. Também, novamente, ninguém conhece melhor o seu próprio pénis do que o homem. Claro, do próprio homem, com certeza. E, portanto, aquilo que nós precisamos é só que um homem não só reconheça que há algo que está diferente, porque todos os meus doentes que chegam à minha consulta com o tumor do pénis, e eu não vou usar um termo pesado, mas que é isto, eu nunca castigo um doente com essa pergunta.
porque o doente já está suficientemente em sofrimento para lhe perguntarmos há quanto há tempo? quanto tempo, então como é que não veio? Claro que todos os doentes sabem que têm Claro. e todos sabem que já deviam ter vindo, porque a própria assunção do problema é um problema em si. E, portanto, o que nós precisamos é que o homem passe da fase de reconhecer que algo não está bem para a fase de pedir ajuda. E se não for capaz de o fazer, pedir a alguém, seja a mulher, seja um irmão, seja Claro. um filho, que o faça. Porque nós estamos a falar normalmente dos tumores do pênis, tipicamente uma população mais frágil, menos informada para a saúde, se calhar com hábitos de vida que lhe aumentaram o risco para ter um tumor do pênis, e normalmente estes doentes tendem a chegar tarde. Olha, Rodrigo, vou então aqui aproveitar a sua deixa, que foi aqui uma explicação brilhante, para deixar uma mensagem para casa, para quem nos está a acompanhar, porque temos aqui uma informação muito importante para si. O cancro no homem é cada vez mais uma realidade para a qual temos de estar atentos. Só no ano 2020 foram diagnosticados cerca de 7.150 novos casos de cancro exclusivo do género masculino: próstata, testículo e pênis. Perante a presença de sinais de alerta, como alterações anatómicas ou valores anormais nas suas análises, não perca tempo. Peça de imediato a ajuda de um médico. Quando detectados a tempo, estes cancros são tratáveis. Em caso de dúvida, contacte a Liga Portuguesa contra o Cancro através da linha telefónica disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Estou a falar, claro, da Liga Cancro. 808 255 255. Ora, Rodrigo, já percebemos aqui muito sobre os cancros exclusivos do homem, mas eu agora gostava de lhe perguntar como é que se tratam. Portanto, Ok. que abordagem é que nós temos perante uma situação de cancro? Como tratar estes 3 tumores em 5 minutos? Ora, ou menos, 5 não é? minutos. Drama. Temos um bocadinho mais, Drama. Então, alguma sequência? Vamos começar novamente pela nossa sequência. Vamos seguir a mesma, testículo primeiro. Ok, testículo. O tumor do testículo é um tumor de tratamento cirúrgico. Nós temos sempre que pensar na doença, primeiro, como localizada. É nessa fase que nós gostamos de receber os nossos doentes. É claro que se nós tivermos um tratamento ou uma doença sistémica, também o tratamos, e já agora vou dar uma nota: o tumor do testículo é considerado o tumor com melhor prognóstico. Portanto, aquela ideia fatalista de que vai haver um impacto na sexualidade, na virilidade do homem no testículo é mentira. errado. É errado. Muito bem. Portanto, mesmo, e de que o doente vai morrer por causa desta doença, isso também é errado. É evidente que há homens que, infelizmente, têm um desfecho negativo associado ao tumor do testículo, mas é uma raridade. O tumor do testículo tem uma taxa de controlo, vamos chamar assim, da ordem dos 95%. O que é altíssimo. Não há nenhum Portanto, outro tumor que consiga estes números, tirando alguns... eu nem vou entrar por aí porque não é de toda a área da minha especialidade, mas vamos considerar o tumor do testículo como um dos tumores com maior sucesso terapêutico. E, portanto, não há que ter medo. A nível local como a nível sistémico. Se nós tivermos que dividir em 2 grandes grupos de doença, seria assim: local, o tratamento é cirúrgico, e é evidente que o doente tem que passar por um processo de cirurgia, mas do ponto de vista da autoimagem, nós com as próteses testiculares que usamos e que nós adequamos ao tamanho e à forma do testículo contralateral do nosso doente, muitas vezes este doente vai ficar com um aspecto cosmético final melhor do que o que trazia. Porque Às vezes até pode ser, desculpe, uma expressão upgrade. Portanto, ainda pode ficar melhor. Não, às vezes nós brincamos com os doentes: olha, que tamanho é que quer? Grande, quer maior? Não, mas sempre de uma ótica muito descontraída, porque de facto nós resolvemos o problema, e quem não saiba não vai conseguir perceber que há ali uma diferença, porque as próteses de silicone hoje em dia têm uma qualidade e conseguem mimetizar o testículo natural de uma forma muito incrível. São ótimas. Claro que há uma cirurgia, há um processo de diagnóstico que é sempre desagradável, ninguém gosta de ir ao médico, a começar pelos próprios médicos, não é? Os piores doentes que nós temos somos nós próprios. Mas eu elegeria o tumor do testículo como tratamento local. Por vezes, consoante a histologia, o tipo de células que se encontram, pode ser necessário fazer uma adjuvância. Isto quer dizer que é dar um... A adjuvância é ajudar? A adjuvância é incrementar o tratamento iniciado, o cirúrgico, na maior parte das vezes, mas pode ser de radioterapia noutras doenças, mas aqui estamos a falar de cirurgia, criar uma adjuvância com quimioterapia, que é feita de uma dose bem definida, mas com menos sessões, vamos chamar assim. E é isto. Pronto, termina, e aquela pessoa fica em vigilância para toda a vida. Se estivermos a falar de uma doença sistémica, temos que pensar numa terapêutica de quimioterapia sistémica, e
pode ser... Estamos a falar de comprimidos? Não, estamos a falar de medicação de quimioterapia endovenosa e que implica internamento hospitalar. São internamentos em hospital de dia, mas obrigam ao internamento. Então, endovenosa quer dizer que a medicação é introduzida diretamente na veia do utente e, portanto, acaba por atingir todo o organismo. E os doentes fazem 3, 4 ciclos e depois, eventualmente, consoante a evolução e a regressão da doença que os doentes apresentam, doença sistémica, tipicamente uma doença abdominal, pode ser necessário ou não fazer uma segunda linha com cirurgia ou novamente com quimioterapia. E, resumidamente, é isto. Pronto. Passamos para o próximo. Tratamento do cancro da próstata. O tratamento do cancro da próstata é difícil falar sobre esse tema porque e a única maneira de eu tentar ser aqui preciso é ser resumido, mas claro que vai haver muita coisa que nesta conversa nós não vamos dizer. Mas claro, mas traços gerais. Eu elegeria no tumor da próstata 2 abordagens. A abordagem cirúrgica e a abordagem de radioterapia. Ambas têm evoluído muito e há diferentes maneiras de chegar ao doente com esse tratamento. E não podemos dizer, por exemplo, vamos falar de cirurgia, não podemos dizer que uma abordagem seja necessariamente melhor do que outra. Eu tenho sempre muito cuidado a expor esta ideia, porque nós sabemos que num panorama nacional nós não vamos ter para todos os doentes cirurgia robótica ou cirurgia laparoscópica e é importante ter noção que... Temos que adequar a cada caso e a cada realidade. E cada centro faz certamente a melhor cirurgia que tem disponível. E essa pode ser uma cirurgia aberta. Os melhores cirurgiões que eu conheci até hoje eram cirurgiões de cirurgia aberta e eram extraordinários. Não quer dizer que seja uma técnica menos válida, é a técnica que resulta naquele caso. É esta mensagem. E a outra grande modalidade terapêutica que nós temos é a radioterapia. Podemos conjugá-las? E podemos conjugá-las, embora normalmente isso aconteça apenas em doentes em que ou que recidivam após cirurgia ou doença em que nós antecipamos que vai haver uma doença localmente avançada e vamos precisar de, após cirurgia, num tratamento de radioterapia. Diga-me uma coisa, recidir após cirurgia é voltar? É o cancro voltar? É a doença voltar, é isso. E a terceira modalidade terapêutica, que está a par destas duas, mas sobretudo a par da radioterapia, é a hormonoterapia, que consiste fundamentalmente em bloquear a produção de testosterona, uma hormona que vem do testículo, lá voltamos nós ao homem, certo, específica do homem, embora as mulheres também tenham alguma testosterona, e nós sabemos que se nós bloquearmos a testosterona, é como se nós cortássemos o combustível a este tumor, ao tumor da próstata. E, portanto, o tumor da próstata entra numa fase, uma estagnação, uma fase indolente e não evolui durante muito tempo. Ou seja, pode ficar bloqueado. E no caso do tratamento do cancro... Só mais uma palavra, estou sempre a interrompê-lo, mas desculpa, é um defeito pessoal. E só dizer mais isto, porque eu tenho aqui três ideias, mas há uma quarta ideia que nós hoje em dia tem sido seguramente a abordagem que mais tem crescido nos últimos 10 anos, que é a vigilância ativa. E o que é isto? A vigilância ativa consiste no adiar de tratamento, aquelas 3 linhas anteriores, adiar o tratamento sem sair da janela de cura, para garantir que nós conseguimos ser eficazes no tratamento destes doentes, mas estamos a introduzir o tratamento no ponto mais tardio possível, seguro. E o que é que fazemos com isto? Podemos ganhar 5 anos, 10 anos de vigilância sem tratar, digamos assim, entrar com abordagens mais desagradáveis, que no fundo, de certa forma, são lesivas também da qualidade de vida do nosso doente e conseguimos, desta forma, apanhando os casos maus, que entretanto progridem ao fim de 6 meses, 1 ano, 2 anos de vigilância, vamos apanhando esses casos e vamos tratando e mantemos num pool de doentes em vigilância todos os outros. E isto é muito importante, porquê? Porque há muitas vezes o argumento, não vamos fazer PSA porque tem idade a mais, ou não vamos fazer PSA porque é muito pouco provável ter doença. Pois, mas vamos fazer sim, porque se de facto apanharmos uma doença que é pouco agressiva, então nós temos esta opção de apenas manter aquele doente vigiado. Muito bem. Rodrigo, agora um último desafio, temos mesmo que concluir o nosso episódio. Como é que se trata? Tumor do pênis, doença tópica, podemos tratar com um creme que seja cáustico e que liberte, permita destruir aquelas células, se elas forem só uma pequenina camada, por um tumor ser um tumor plano. Se estivermos a falar de doença macroscópica, tridimensional, precisamos fazer uma exércise cirúrgica. Se conseguirmos, por a doença ser ainda de baixo volume, fazer o tratamento reconstrutivo e com um efeito cosmético excelente. Se nós estivermos a falar de uma doença de maior volume, como esta destruição de tecido, é o pior doente que nenhum urologista quer tratar, porque estamos a falar sempre de cirurgia que vai ser mutilante.
Muito obrigado, Rodrigo. Acho que conseguimos então finalmente desmistificar o cancro associado ao género masculino e percebemos que não só não devemos ter receio de procurar a ajuda do médico, como essa pode ser, na verdade, a chave para um desfecho muito positivo. Deixe-me recordá-lo, assim que nos acompanha, que todas as questões e sugestões que nos queira apresentar podem ser enviadas para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E parece que já chegámos ao fim de mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. Ainda assim, vamos já deixar marcado o nosso próximo encontro. Por isso, espero por si no próximo dia 25 de dezembro, onde falaremos sobre literacia em saúde. Serão nossos convidados Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, e Cristina Vaz de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem. Este programa foi patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro.